Santo Evangelho, perdoem os nossos pecados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Estimados irmãos e irmãs, com essa celebração da solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima, nós estamos concluindo a oitava do Natal. As celebrações mais importantes na liturgia, nós comemoramos com maior intensidade. Como na Páscoa nós temos a oitava, o Natal também nós temos 8 dias, comemorando como se fosse cada um desses dias o Natal, um dia único, dia do nascimento do menino Deus, quando Deus veio até nós na forma de uma criança. E hoje, no Evangelho, nós somos convidados a, juntamente com os pastores, fazermos uma visita ao presépio, irmos ao encontro do Senhor, conduzidos pela palavra de Deus. Os pastores ouviram do anjo a mensagem de que havia nascido o Salvador, Jesus Cristo, o Messias, o esperado. O Evangelho nos fala que os pastores eles foram às pressas para encontrar este grande acontecimento, para verificar com os próprios olhos essa grande notícia. E esse ir às pressas ao encontro do Senhor que havia nascido, não tem a ver com uma pressa daquelas onde nós nos atrasamos e temos que sair correndo, ou uma pressa gerada por uma ansiedade que nós carregamos às vezes. Não é essa pressa. A pressa que tem a ver com uma necessidade fundamental de experimentar a ação de Deus na vida da humanidade, ao enviar o seu Filho único, Jesus Cristo, para ser o caminho da nossa salvação. Essa é a grande pressa que nós também somos convidados a ir ao presépio. Precisamos ir às pressas para encontrar com o Senhor, para permitir que a face do menino Deus resplandeça sobre nós, como nós cantamos com o salmista, que Deus nos dê a sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós deixarmos de contemplar a face do Senhor na nossa oração, na nossa vinda na igreja, nós estaremos esvaziando a nossa fé. O nosso vir ao encontro do Senhor deve ser motivado por este encontrar a face do Senhor. Uma face que resplandece, que ilumina as trevas da nossa vida. Uma face que nos enche de amor, de alegria e de paz. É este encontro que nós somos convidados a fazer com o menino Deus, juntamente com os pastores. E nós sabemos que os pastores, depois, eles saíram de lá, do cenário do presépio, voltando para a sua lida. Eles eram homens do campo, gente simples, humilde. Mas eles voltaram diferentes, porque eles fizeram a experiência do encontro com o Senhor. Os problemas continuariam na vida deles, mas eles estariam iluminados a partir daquele momento pela face do Senhor. E quando nós somos iluminados pela face do Senhor, nós temos uma força e um ânimo que nos ajudam a superar os problemas da vida. Então, ao nos encontrar com o Senhor nesta Eucaristia, ao sairmos daqui para a nossa vida cotidiana, nós precisamos fazer essa experiência dos pastores, de permitir que o Senhor seja a nossa fortaleza, de que o Senhor seja a nossa paz, de que o Senhor seja a nossa sabedoria, de que o Senhor seja a fonte de perdão e de misericórdia que nós precisamos ser na vida dos nossos irmãos e irmãs. Essa experiência que nós devemos fazer do Natal, do menino Deus. E Nossa Senhora estava lá,
no presépio, contemplando toda aquela ação de Deus no íntimo do seu coração. Ela conservava todas essas coisas no íntimo do seu coração. Maria Santíssima, Mãe de Deus, aquela que nos ensina, primeiramente, a escutar a voz do Senhor, a dar uma resposta à voz do Senhor, permitir ser conduzido por essa palavra que Deus fala ao nosso coração. Ela também foi às pressas visitar a sua prima Santa Isabel para servi-la. Maria é essa que nos ensina então a escuta, a meditar no nosso coração, a guardar no nosso coração aquilo que é sagrado, a meditar. A meditar. O que é meditar? É pensar no silêncio, falando com Deus. É fazer a nossa oração mental. Então, Maria, naquele momento ali, ela contemplava a ação de Deus na sua vida, na sua humildade, na sua singeleza, através dos acontecimentos do menino Jesus que havia nascido, da visita dos pastores, depois dos magos, Deus confirmando ali a sua ação na vida de seu povo, a quem Ele tanto ama, a quem Ele tanto cuida. Nessa celebração, meus irmãos e irmãs, nós somos convidados também a pedir a bênção de Deus sobre este novo ano que se inicia. No livro dos Números, é o próprio Senhor, Deus, quem pede para abençoar. E qual o conteúdo dessa bênção? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça brilhar a sua face sobre vós, se compadeça de ti e te dê a paz. Quando abençoamos, nós desejamos somente coisas boas. Então ensinemos os filhos, as crianças a pedirem a bênção. Quem deixou de pedir a bênção aí, volte a pedir a bênção. Isso é bonito na nossa fé e nós não podemos perder esses tesouros que nós temos na nossa fé católica. Então, pedir a bênção, dar a bênção, é desejar algo de bom para a pessoa que está sendo abençoada. Então, abençoem sempre, sempre. Nós, olhando para a leitura de São Paulo aos Gálatas, vem dizer que quando completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei. Aqui nós temos, nessa leitura, algo muito importante para a nossa relação com Deus. O modo que nós temos nos relacionado com Ele. Nós somos resgatados pelo Senhor, pelo amor do Senhor. Essa pequena criança, o menino Deus, nascido, é o mesmo menino que cresce, que nos ensina o caminho do amor e se entrega por amor de cada um de nós para nos resgatar, para nos mostrar como nós devemos viver. As pessoas tinham se esquecido como devemos nos comportar. E o grande ensinamento dele é esse: amar sempre, amar. E a relação que nós devemos ter com Deus, então, segundo a leitura de Paulo, essa carta, é uma relação filial. Será que nós temos essa relação filial com Deus? Ou será que somos escravos? O escravo é aquele que tem medo, é aquele que se aproxima do seu dono, por medo de ser castigado. Nós não devemos ter essa relação de escravos com o Senhor, mas essa relação filial que nos leva a balbuciar Deus como Pai, Abá, papaizinho. Essa deve ser a nossa relação com o Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, que neste novo ano possamos caminhar sobre a graça, sobre a bênção de Deus e que a face do Senhor resplandeça sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.